Naquele apartamento, cada objeto parecia guardar segredo demais para suportar a presença dela por perto por mais um minuto. Eu não diria que era apenas a sogra invisível de quem não se pode falar direito na hora certa. Era algo mais próximo de uma sombra que respira na minha pele e depois some, deixando o ar com sabor de metal. A primeira vez foi quase discreta, como quem entra pela porta entreaberta de um sonho. Não houve batida, não houve aviso. Ela simplesmente apareceu, como se o lar tivesse se rendido e a casa tivesse decidido emprestá-la por uma noite, ou por 36 noites, em apenas 3 meses, para ser exata. Eu ouvi o ranger do piso antes mesmo de abrir meus olhos. O eco dos passos dela, leves e contidos, atravessava o corredor como se olhasse para mim com curiosidade mórbida. A cada invasão, a minha respiração ajustava-se à cadência dos passos, um suave compasso que dizia, sem palavras, que ali eu não era o dono do espaço, mas apenas o visitante de uma hospedaria que ficava cada vez mais desconfortável. Ela entrava sem tocar a campainha, sem anunciar que havia chegado. Abria a geladeira, pegava o que precisava, trocava de lugar livros, panelas, até as taças de vidro pareciam falhar em manter a memória dos dias que já passaram. Foi assim que tudo começou. Pequenas intrusões que pareciam inofensivas, porém, assinavam um pacto de que eu não tinha direito de me sentir em casa. Um copo que desaparecia, uma panela que reaparecia com cheiro diferente, uma xícara que na manhã seguinte já não encontrava onde a deixara. O apartamento, que antes era meu refúgio, tornou-se uma praça de abastecimento de pequenas tensões. Eu observava a rotina dela com uma curiosidade amarga. Cada gesto parecia uma tentativa de reescrever o meu espaço, como se eu tivesse sido contratado para lhe oferecer um lar que não fosse minha. As visitas começaram a se tornar frequentes, repetidas vezes. Não eram visitas no sentido tradicional. Era uma forma de invasão que não deixava marcas visíveis, apenas a sensação de que alguém tinha virado o chave da casa, trocado as travas, ajustado as cortinas e decidido que aquilo ali não era mais meu. Ela chegava sem anunciar, ficava o tempo que quisesse, 1 hora, 2, 3, e ao sair deixava para trás uma trilha de silêncio que eu não conseguia decifrar. E eu, sem entender direito o que havia feito, tentava fingir que tudo estava bem. A verdade é que eu não estava bem, e a cada semana o peso dessa encenação tornava-se mais pesado. Foi quando eu comecei a contar as invasões como quem conta os dias de uma contagem regressiva. 1, 2, 3, 4, até 36. Quando chegavam às 36, o que mais doía não era o atraso do meu próprio espaço, mas a sensação de que eu não era mais capaz de impor limites simples. Perguntei em voz baixa, como quem não quer acordar o que ainda não nasceu. Você pode parar? A resposta foi um riso curto, seco, que parecia cortar o ar. Você está exagerando. Aquelas palavras ficaram enterradas na minha pele. Não havia culpa nela. Era eu quem precisaria aprender a respirar sem o ruído das visitas. E ainda assim, eu não queria que fosse assim. Não queria que a casa fizesse acordos com a minha própria água, com o meu sono, com o meu silêncio. O que me manteve acolhido nesse naufrágio foi a ideia de que eu poderia resolver aquilo de forma simples. Conversar, estabelecer limites, dizer que não poderia mais permitir entradas sem aviso, que meus pertences tinham o direito de permanecer intactos, que a minha palavra deveria ter algum peso. Mas conversas, quando não são escavadas com a urgência de quem está no limite, acabam sendo apenas sons que atravessam paredes. Eu falava, ela observava. E a distância entre nós crescia em silêncio. Não havia lágrimas, não havia gritos, havia uma fratura que se alimentava do invisível. Foi numa dessas noites em que o ar parecia mais espesso, quando a cidade lá fora ainda respirava com o ruído de motores e passos apressados, que eu me vi tomando uma decisão que já morava no meu peito há muito tempo, apenas esperando o momento certo para se tornar audível. Um dia, eu entendi que não seria capaz de sustentar aquela coreografia de invasões com a mesma paciência que antes. Não era apenas uma questão de espaço, era sobre quem eu era quando ninguém me olhava direito. Se eu permanecesse ali, o meu próprio horizonte poderia sumir sem discernimento, como se eu fosse apenas mais um objeto deslocado pela conveniência alheia. Então,
silenciei as palavras que ainda não estavam prontas para nascer de novo. Comecei a agir como quem monta uma fuga sem chamar atenção. Não houve um huracão de decisões apressadas, nem uma maleta pronta na metade da noite. Foi mais como uma maré que recua devagar, lembrando que o mar sabe onde fica o solo firme. O primeiro passo foi simples e, ao mesmo tempo, definitivo. Eu comecei a manter portas fechadas, horários estritos, um cronograma mínimo de convivência que, embora pequeno, era suficiente para me devolver a minha autonomia. A cada invasão que eu contava, eu repetia em segredo: amanhã eu não estarei aqui para testemunhar isso. Os preparativos não foram barulhentos. Não queria transformar aquilo em uma grande pancada de notícias que a casa ainda pudesse ouvir. Em silêncio, eu comecei a buscar alternativas. Pesquisei aluguéis, locais que não estivessem a uma distância absurda, mas que pudessem oferecer a mesma sensação de abrigo que eu buscava. Levei o máximo de coisas possíveis para o meu quarto, empilhei caixas de papelão com etiquetas que não diziam respeito a ninguém além de mim. Cada objeto que eu deslocava, cada prato que eu guardava em uma caixa marcada com minha inicial, era uma prova silenciosa de que eu ainda era capaz de cuidar de mim mesmo, de manter alguém de fora sem precisar fazer barulho. Não foi uma fúria nem uma explosão de raiva que me levou a agir. Foi a continuidade de pequenas revelações que, dia após dia, tornaram-se um peso insuportável. Percebi que o meu sono não era meu, que o meu descanso não era o meu, e que cada respiração lenta que eu tentava iniciar era interrompida por aquele visitante que já não cabia mais no meu próprio lar. A decisão não foi tomada de uma vez, mas foi se consolidando com a clareza de que eu não poderia continuar permitindo aquilo sem, pelo menos, conseguir respirar de novo. Eu precisava de espaço, de tempo e de silêncio que não fosse ocupação constante por visitas não convidadas. Foi por volta disso que eu comecei a planejar a minha saída em silêncio, sem alarde, sem desculpas, sem o barulho que poderia nos unir ou nos confrontar diante de testemunhas. Apenas uma rearrumação do meu próprio mundo, uma mudança que não precisava ser anunciada para que tivesse efeito. Levei minha agenda para a mão e anotei cada etapa com a minúcia de alguém que já sabe quanta diferença faz o mínimo de controle. Onde dormir? Como manter a rotina do dia a dia sem que a casa se tornasse um campo minado? Que tipo de bairro escolher? Como blindar meus pertences sem que parecesse que eu estava fugindo de alguém? Cada uma dessas perguntas era um tijolo, e eu ia empilhando-os com a paciência de quem está pronto para erguer uma casa segura ao lado de tudo o que eu ainda amava. E no meio de tudo, ficou a sensação de que eu já não era apenas o morador do apartamento, mas alguém que havia aprendido a ler nas entrelinhas de uma convivência que não era mais possível. Eu comecei a perceber a minha própria força, não como uma resposta rígida, mas como uma opção de sobrevivência, deixar o espaço para respirar, sem precisar explicar a quem quer que fosse o porquê. A decisão foi se moldando em silêncio, até que o impulso de partir deixou de parecer uma opção e tornou-se uma necessidade que eu não poderia mais negar. Eu não contei a ninguém sobre meu plano. Não escrevi cartas, não deixei bilhetes, não fiz promessas que não pudesse cumprir. O silêncio naquela altura era o único aliado que não me traía. E foi então que a ideia de me mudar ganhou corpo real, uma mudança sem ruído, sem lastro de culpa, sem a etiqueta de abandono que parece pesar tanto quando você tenta reescrever o espaço que já foi seu. Porque o que eu mais temia não era a possibilidade de ficar sem abrigo, mas a ideia de que o abrigo que eu pudesse encontrar continuaria a ser apenas uma promessa, se eu não agisse com a resoluta simplicidade de quem sabe o que quer. Foi quando eu fechei as caixas com a força de quem está prestes a dar o último passo entre dois mundos, dois ânimos. Foi quando, pela primeira vez, as paredes do meu apartamento pareceram respirar mais devagar, como se entendessem que eu precisava de tempo para sumir sem fazer barulho. Foi quando eu, com as mãos trêmulas, comecei a dizer a mim mesmo as palavras que importavam. Eu mereço um lar onde ninguém possa me invadir sem saber que eu ainda sou dono de mim. E foi então que a noite me encontrou de cabeça erguida, levando comigo apenas o essencial, meu silêncio, minha dignidade, minha vontade de não ceder ao que já não me pertence. Foi nessa virada silenciosa que eu decidi seguir adiante, sem anunciar. Uma semana depois, o alarme tocou às 2 da manhã.
Um som distante, ainda que próximo o suficiente para ferir o silêncio da madrugada. E ali, diante desse som que parecia nascer de dentro do meu próprio sonho, a pergunta que não quer calar surgiu com a força de uma verdade antiga. O que é que eu realmente deixo para trás quando fecho a porta de um lar que não é mais o meu? Foi nessa encruzilhada que eu soube que a minha história havia ganhado o primeiro capítulo daquilo que viria a ser uma nova noite, uma noite que ainda nos guardaria segredos. E foi nessa noite, sem som, sem aplausos, que tudo começou a mudar de lugar dentro de mim. A manhã seguinte chegou com a mesma claridade cortante que a luz tem quando decide atravessar uma cortina empoeirada. O apartamento, depois da noite em que tudo começou a mudar de lugar dentro de mim, parecia respirar de forma contida, como se ouvisse cada respiração minha e guardasse o som para si. Eu não liguei o rádio, não abri cortinas demais, não deixei que a casa se tornasse palco de uma despedida barulhenta. Em silêncio, comecei o ritual que me salvaria do peso de cada objeto que ainda resistia a ser movido. A cada caixa que eu preparava, eu lembrava que o meu corpo ainda guardava o mapa do meu próprio lar. Etiquetei tudo com minha inicial, não por vaidade, mas por lembrar que eu era quem carregava a memória daquele espaço. Caixas pequenas para as coisas de uso diário, caixas maiores para o que poderia permanecer, caso alguém insistisse em reviver velhas rotinas dentro de paredes que já não eram minhas. Desfazer-se de lembranças não era possível sem que a pele do lugar reclamasse. Então, eu as alinhei como quem organizaria uma sala de terapia, onde cada objeto falaria apenas comigo. A geladeira permaneceu silenciosa, como se soubesse que aquele silêncio era o único acordo que ainda poderia ser mantido. Eu, por minha vez, obedecia ao cronograma mínimo de convivência que imaginava para o futuro, não para o presente. Portas sempre entreabertas, apenas o suficiente para que a brisa da tarde pudesse atravessar sem invadir. Horários de retorno que não deveriam ser celebrados, apenas respeitados. Em cada gaveta, em cada prateleira, eu deixava um espaço para o que ainda poderia caber, sem me lembrar da figura que insistia em invadir meus dias. Foi numa dessas etapas de planejamento que entendi que o silêncio não era apenas ausência de palavras, era presença capaz de amadurecer escolhas. As visitas da sogra, se ainda ocorriam, haviam se tornado uma espécie de eco frio, uma sombra que o meu corpo reconhecia e ainda assim não permitia que me guiasse. Eu não precisava mais detê-la com palavras, precisava sim de distância que não fosse apenas física, mas essencial. A ideia não era expulsá-la com ruído, mas reconfigurar o espaço até que o ruído não tivesse onde se alojar. À medida que os dias passavam, as caixas enchiam a sala como uma nova paisagem, e eu, que antes vivia sob o peso da presença alheia, comecei a sentir o peso de reagrupar, de reconstruir. Cada objeto que eu retirava do lugar lhe devolvia o seu próprio lugar no mundo: minha cama, minha mesa, minhas roupas, meus livros. Não era apenas uma reorganização, era o reconhecimento de que havia uma linha que não podia ser cruzada sem que o chão tremesse sob meus pés. E eu, com uma paciência que não era resignação, mas um tipo de coragem, avancei devagar, sem pressa, para que o silêncio não virasse barulho, para que a minha voz, quando finalmente fosse necessária, não soasse como uma confissão ofegante. A cidade ao redor parecia menos distante do que antes, como se o meu novo passo a tornasse parte do mesmo espaço, apenas em outra corda da sinfonia que compõe uma vida. A nota grave da solidão, a nota aguda do medo, a nota suave da esperança, que se permite ser vista apenas pela metade. Dormir, que antes era uma guerra de alarme e ruídos, tornou-se uma prática de devolução do corpo ao sono. Eu retirei da cama o peso da vigília, deixei as cortinas abertas apenas o suficiente para que a noite pudesse notar que alguém ainda ficava, mesmo que sem anunciar. O que me manteve firme não era o conforto de saber para onde iria, mas a clareza de saber quem eu era quando ninguém olhava. Eu havia decidido que não seria mais pego de surpresa por uma invasão que não diz respeito à minha vida, que não me pertence. Cada passo que eu dava em direção às caixas, cada gesto de empilhar, cada etiqueta com minha inicial era uma promessa silenciosa de que,
Embora o lar que perdi parecesse ter sido jogado em uma gaveta de lembranças, eu ainda era quem escolhia o que manteria comigo e o que deixaria para trás. Foi então que comecei a planejar o próximo ato, o espaço que me acolheria, o silêncio que eu exigiria, a distância que eu precisava para respirar sem que o ar levasse consigo a minha própria identidade. Não houve alarde, não houve despedida em voz alta, apenas a sensação de que o meu mundo, que já não cabia naquela casa, precisava de um endereço que reconhecesse o meu tempo. Cada janela que eu olhava parecia mostrar uma cidade diferente, mas a minha direção era única. Eu voltaria a ter o meu próprio chão sob os pés, sem que ninguém pudesse decidir por mim o que eu deveria suportar. Quando a última caixa ficou no lugar, o quarto que antes parecia apenas um depósito de coisas, ganhou, pela mágica de uma decisão tomada sem cerimônias, um peso que não doía, apenas ocupava menos espaço na minha cabeça. A marcha lenta da mudança começou a se transformar em uma rotina que eu jamais poderia ter imaginado. Silêncio, arrualho, caixas, passos que não precisavam falar alto para ser ouvidos. Eu estava construindo uma ponte para uma nova morada, não para fugir de alguém, mas para retornar a mim mesmo. E foi justamente nessa margem entre o antigo abrigo e o novo começo que percebi a primeira verdade que me acompanharia nos dias que virão, para que eu pudesse, um dia, respirar sem o cansaço de alguém que não entendia o meu direito de existir. Eu precisava fazer silenciosamente o que minha voz não era capaz de fazer ali. Não era fuga. Era evasão consciente, uma escolha de não permitir que o passado seguisse com a gente para o futuro. Eu não pediria permissão para desaparecer. Eu apenas parti, sem alarmes, sem provas, sem testemunhas, mantendo comigo apenas o que ainda era meu, o meu silêncio, a minha dignidade, a minha vontade de não ceder ao que já não me pertence. E assim, com o eco da chave girando na fechadura de minha própria sala, eu avancei para a próxima noite que me esperava, com a certeza de que, onde quer que eu fosse, eu ainda seria o dono de mim. A casa nova não era apenas paredes, era uma respiração diferente, um pulso que não se cobrava de ninguém, que me aceitava apenas na medida em que eu lhe oferecesse meu próprio ritmo. Cheguei com o silêncio dentro das malas, com a certeza de que o silêncio, quando bem entendido, não é vazio, é mapa. O elevador parecia ter menos voz do que antes, como se reconhecesse que ali dentro eu não carregava mais a bagagem de alguém que não pertencia ao meu amanhã. Cada passo que eu dava no corredor, cada porta que eu abria, era uma confirmação de que, pela primeira vez em meses, eu estava entrando em um espaço que, embora ainda estranho, não me convidava a reproduzir velhas cenas de invasões. O primeiro amanhecer na nova cidade chegou com uma claridade áspera, cortante, que não precisava de cortinas para entrar. A luz atravessava a persiana com a paciência de quem não tem pressa, iluminando o chão do quarto e revelando que cada objeto ali tinha ganhado nova função apenas por estar em um endereço que não prometia acolhimento fábrico, mas a promessa de um começo. Eu deixei que a manhã entrasse devagar, sem pedir licença, sem perguntar se poderia ficar. A cama, antes testemunha muda de uma noite violenta de silêncio, parecia ganhar, ao menos por hoje, a calma de quem decide que o peso da noite pode, sim, ser empurrado para a parte de trás da lembrança. As caixas, empilhadas na sala restante, tinham passado por um ritual quase religioso de reorganização. Não se tratava apenas de espaço físico, mas de espaço mental. Cada objeto, cada etiqueta com minha inicial, cada livro que escolhi guardar ou doar, era uma afirmação silenciosa de que pertencimento não se conquista com insistência, mas com a decisão de não permitir que a presença alheia determine a minha forma de existir. A geladeira estava vazia de qualquer coisa que pudesse lembrar o rastro da invasão, como se eu tivesse drenado o alimento que servia de testemunha de noites em que o ruído era a única língua que falávamos ali. E mesmo com a redução de tudo que era supérfluo, eu não sentia nostalgia pela mulher que insistia em entrar sem avisar. Ao contrário, sentia a pureza de um espaço que começava a falar minha língua de forma mais direta. A cidade, nessa transição, parecia querer me oferecer um balanço entre ruído e silêncio. Os passos na calçada eram menos agressivos,
o trânsito menos invasivo, as vozes das pessoas tinham o tom daquele segredo compartilhado que só quem respira sozinho compreende. Eu, no entanto, não deixei de observar os mínimos sinais que antes pareciam tão fáceis de ignorar. Uma porta ao lado que não se abria, uma janela que olhava para uma casa onde a memória ainda insistia em bater. Aprendi a perceber as fronteiras sem confrontos. Não era mais necessário marcar o território com expoentes de raiva ou choque. Bastava estabelecer horários, rotinas, limites que o ouvido treinado de quem morou sob o mesmo teto sabe ouvir. Assim, cada pausa entre as atividades tornou-se uma linha de defesa suave, quase invisível, que ninguém poderia atravessar sem um consentimento claro. No quarto, ergui uma pequena bíblia de hábitos, uma mesinha ao lado da cama com um caderno onde eu anotava cada vitória sem holofotes, cada pese e cada respiração que eu, enfim, conseguia domar sem o ruído de outra pessoa. Era ali que eu começava a entender a diferença entre silêncio e ausência. O silêncio poderia ser uma escolha de proteção, a ausência, uma derrota anunciada. Eu queria o primeiro, não o segundo. Por isso, antes de dormir, eu apagava as luzes com a delicadeza de quem não deseja anunciar que a guerra já terminou, apenas sussurrar que ainda há paz para ser habitada ao acordar. As primeiras noites na nova casa não vieram apenas com o conforto, trouxeram também lembranças que se insinuavam sem pedir licença. Eu sentia, às vezes, a sombra da invasão se recusar a se dissolver por completo, a lembrança de passos no corredor, o som de uma gaveta que era movida sem meu consentimento, a visão de uma mão que, sem perguntar, tirava algo do meu alcance. E mesmo assim, eu mantinha o curso, repetindo a mim mesmo que o meu direito de existir não dependia da oposição de alguém que não entendia essa ideia. O passado podia tentar me alcançar, mas não poderia mais me segurar se eu me mantivesse firme no meu novo chão. Foi no meio dessa estabilidade que a cidade pareceu sussurrar algo que eu não esperava. A possibilidade de, pela primeira vez em muito tempo, eu poderia escolher não apenas deixar de ser invadido, mas também aprender a receber alguém que não fosse uma ameaça. Não para uma convivência que eu não desejasse, mas para a construção de uma relação saudável com meu próprio espaço. A ideia não era abraçar companhias indiscriminadas, nem permitir que o silêncio fosse substituído pelo barulho de uma casa que fala alto demais para quem precisa ouvir o próprio coração. Era, sim, a possibilidade de permitir que o espaço ocupasse o que era dele sem que eu precisasse me esconder por trás da minha própria existência. À medida que os dias passavam, a lembrança do que eu deixara para trás ganhava menos peso e mais distância. Eu reconhecia que minha mudança não era somente física, mas simbólica. O ato de partir sem alarme tinha aberto caminho para um novo tipo de cuidado. O cuidado de mim comigo, o cuidado de não permitir que ninguém, nem mesmo o eco de uma visita, desenhasse meu futuro com traços alheios. Eu percebia que a minha história não terminava na quietude da minha fuga, mas que, se eu quisesse, poderia escrever a continuidade com a mesma disciplina com que movia caixas, com paciência, com presença, com a firme convicção de que aquele endereço novo era o primeiro capítulo de um lar que, de verdade, era meu. E foi nessa manhã, quando a luz atravessou o quarto com a calma de quem sabe que chegou a hora de não temer a própria sombra, que eu compreendi o que realmente me deixaria pronto para qualquer noite que ainda pudesse vir. Eu não precisava de permissão para existir, eu precisava apenas de ouvir meu próprio passo, sem ceder ao ruído de quem não me reconhecia. Não, eu não morei para perder meu passado. Eu mudei porque, no silêncio, descobri que era nele que eu poderia finalmente ouvir quem eu realmente era. E foi assim que, ao fechar a porta da antiga casa, senti pela primeira vez o peso libertador de uma decisão que não pede aplausos, apenas espaço para respirar. O que me aguardava naquela nova noite não era apenas a ausência de invasões, mas a presença de mim mesmo firme, inteiro, pronto para ouvir pela primeira vez o som do meu próprio futuro. A primeira noite na casa nova chegou sem fantasmas anunciados, apenas com a promessa nítida de que o silêncio poderia, enfim, ser meu aliado, sem precisar deixar marcas. O quarto tinha a mesma cama de sempre,
mas o corpo que nela repousava parecia ter aprendido a medir o peso de cada suspiro, a distribuir o ar entre os pulmões com a precisão de quem redescobre um mapa antigo. A cidade, lá fora, respirava com menos urgência do que antes. Um sussurro de distante, um carro que passava sem respingar ruído, uma voz que não precisava brigar para se ouvir. Eu não apaguei as lembranças, apenas as coloquei numa gaveta de mão, ao lado de lembranças que ainda cabiam, que ainda tinham o direito de existir sem exigir que eu as olhasse nos olhos todas as noites. A caixa com minha inicial continuava ali, intacta, mas menos pesada. Cada objeto que eu movia encontrava um novo lugar, não para ocupar espaço, mas para confirmar que o espaço existe para quem está disposto a ocupá-lo com menos medo e mais cuidado. A geladeira vazia era, de certa forma, um convite, não para renegar o passado, mas para que o presente pudesse escolher o que ainda seria útil, o que ainda faria sentido manter ao meu lado. O silêncio, naquela noite, não era a ausência de ruídos, mas uma presença em si mesmo. Ele não exigia confrontos nem promessas de mudanças rápidas. Ele sussurrava apenas para que eu aprendesse a escutar sem pressa, a ouvir sem reagir com a velha urgência. Eu ouvia as ruas lá fora, o ranger de uma persiana, o toque impalpável do vento que descia pelo corredor, a cadência de minha própria respiração ganhando ritmo com a ausência de interrupções. Dormir tornou-se uma prática de retorno, não apenas apagar a cabeça da cama, mas deixar o corpo entender que o lar é também a arena onde eu treino a minha própria defesa. Nos primeiros minutos de sono, apareceu a imagem do que eu deixara para trás sem vontade de ceder. A ideia de que a invasão poderia retornar, de que o ruído poderia se transformar em uma continuidade inevitável. Mas a cada inalação, eu fazia o acordo de que não abriria a porta para aquele tipo de visita. Não mais. Não aqui. Não em mim. E, no silêncio que se fazia, eu comecei a desenhar na mente uma linha de defesa suave. Horários que não se quebram, decisões que não dependem de uma pessoa que não entende o meu tempo, espaços que não permitem que ninguém, por mais próximo que seja, determine até onde meu corpo pode insistir em ficar ou ir. Minha nova casa não precisava de bandeiras, apenas de rotinas que respirem igual a mim, de um rasto de passos que não atraem sombras, mas que mostram a direção da saída quando o peso das memórias se torna demais. A noite passou quase sem perceber, como se a casa aprendesse a manter o silêncio com a mesma dignidade com que minha cabeça aprendeu a repousar. E, ainda assim, um pequeno pressentimento ficou comigo. Não era apenas a memória do que houve que rondava os percalços da madrugada, era a consciência de que, para além da porta, existe uma vida que ainda está sendo escrita, com o meu próprio tempo como tinta. A cidade sussurrava em tons diferentes, lembrando que o mundo continua girando, que novos vizinhos podem aparecer, que um dia eu poderia ouvir conversas na rua sem sentir o peso de cada voz atravessar a minha pele. E, no entanto, a diferença era clara. Aquele espaço era meu, de maneira inegável, e eu tinha o direito de tratá-lo com a delicadeza com que se cuida de algo que finalmente começou a pertencer a alguém. Ao amanhecer, a casa parecia ter absorvido a minha decisão como quem absorve a primeira luz depois de uma noite longa. Cuidar das caixas não era mais um ato de contenção, mas de reconhecimento. Cada etiqueta, cada pilha, cada objeto que encontrei ganhou uma função, não para justificar a minha fuga anterior, mas para afirmar que, agora, eu escolho o que fica, o que se desloca, o que pode ser reconstruído sem que o passado precise reentrar pela porta da frente. Foi assim que entendi a diferença entre deixar alguém para trás e escolher um caminho para frente. A liberdade não é o abandono do que já foi, é a capacidade de conservar o que ainda pode ser útil para quem você se tornou. Enquanto o dia se firmava, a cidade respondeu com sinais sutis de que o mundo não parou por causa de mim, nem por causa de ninguém que tenha passado pela mesma experiência. Decidi então que meus dias seriam uma escola de convivência com o silêncio, não como ausência de gente, mas como a possibilidade de ouvir a minha própria voz sem que ela tenha que se justificar diante de alguém que não sabe o que significa pertencer ao espaço que respira junto comigo. E, no meio desse aprendizado silencioso,
percebi que o verdadeiro abrigo não é apenas o teto que me envolve, mas a consistência de um eu que, finalmente, se permite existir sem pedir licença para ser. Foi nessa manhã que eu entendi, com uma clareza que a noite não tinha oferecido, que a minha casa nova não era apenas um endereço, era o lugar onde eu poderia, pela primeira vez, ouvir o meu próprio futuro sem o ruído de uma invasão antiga, sem a urgência de apagar marcas que não me pertencem mais. E, ao fechar os olhos, senti o peso do mundo aquecer ao redor de mim sem me pressionar. Não era fuga, era escolha. Não era fuga da lembrança, era a decisão de não permitir que ela ditasse o ritmo de quem eu ainda iria me tornar. Eu havia encontrado, enfim, o espaço onde meu silêncio não é mais uma defesa, mas uma forma de respirar que não precisa de consentimento para existir. E com esse pensamento, adormeci, pronto para acordar no dia seguinte com a certeza de que o meu novo lar sustenta, acima de tudo, o meu direito de permanecer inteiro. A primeira manhã na casa nova chegou com o peso suave de quem sabe que o destino não exige números altos para provar sua existência. O quarto, ainda carregado de promessas não confessadas, recebeu o meu corpo como quem recebe um visitante discreto. A cama manteve o traço do sono, mas o sono parecia menos exausto, mais estratégico. Uma prática diária de respirar sem o peso de uma invasão. A cidade lá fora respondia ao meu ritmo, não com o choque de antes, mas com provocações silenciosas que eu já não temia enfrentar. Eu percorri os cantos da casa como quem lê um mapa antigo que, de tanto usar, já não guarda segredos, apenas pequenas rotas para o que interessa. Conservar a paz de cada espaço, sem exigir que eu me curve diante de lembranças que não me pertencem mais. As caixas, empilhadas na sala que antes servia de depósito, ganharam uma nova função. Cada etiqueta com minha inicial era um lembrete de quem decide o que fica à mão e o que pode seguir adiante. Eu não removia tudo de uma vez. Era um trabalho de paciência, uma espécie de escuta atenta ao corpo que ainda se acostuma com a ausência de tombos de vidro, de passos que não precisam anunciar que a casa é deles também. A geladeira, despida de testemunhas, parecia um espaço de diálogo comigo mesmo. Não havia pressa, nem pressões para reconstituir uma rotina antiga. Havia apenas a escolha de não ocupar mais o mesmo silêncio com o mesmo ruído. Em vez disso, eu deixei que o presente ditasse o que era útil ali. Uma água fresca, uma fruta, uma pequena lembrança que não me puxava para trás. O ambiente, ainda que novo, começou a falar a minha língua com menos esforço, como se a casa tivesse aprendido a respeitar o meu tempo, sem exigir que eu justificasse cada respiração. Foi nesse dia que eu entendi a distância como uma forma de cuidado, não de negação. Não se tratava apenas de não abrir portas para quem não devia, mas de abrir portas para quem tem direito de chegar, sem que minha respiração se torne uma tentativa de expulsá-lo antes mesmo de conhecê-lo. As janelas permaneciam entreabertas, apenas o suficiente para que o ar novo entrasse sem lutar com o ar antigo. O barulho da cidade, que antes parecia invasivo, ganhou uma cadência de fundo. Veículos passando, passos apressados, vozes humanas que, mesmo quando cruzavam o meu ouvido, não cortavam o fio da minha concentração. Eu aprendi a ouvir sem reagir com o instinto de quem ainda teme a volta de um ruído que não escolhi reviver. No centro da sala, ergui a mesa de cabeceira com o caderno onde anotava cada vitória silenciosa. Não eram vitórias visíveis para as visitas, mas para mim sim. Pequenas escolhas que consolidavam o meu direito de continuar respirando em paz. Anotei, uma a uma, as mudanças que eu já tinha feito e as que ainda seriam feitas. O horário de acordar, o tempo dedicado a cada tarefa, o espaço reservado para mim sem qualquer som de culpa. Cada anotação parecia um passo firme, uma confirmação de que eu não precisava mais negociar com a memória de alguém que não entende a memória do meu próprio tempo. À medida que a manhã se transformava em tarde, a cidade pareceu oferecer um pouco de generosidade, menos pressa, mais curiosidade, aquela leve distância que permite observar sem invadir. Eu não me abria para estranhos ainda. Preferia manter minha reserva como quem guarda uma senha de proteção.
No entanto, percebi que poderia, no futuro, permitir pequenas aproximações sem que isso significasse uma rendição à ansiedade. Um sorriso no elevador, uma conversa curta com o vizinho da porta ao lado, um aceno cordial que não carrega peso nem culpa. Tudo isso, ainda que tímido, era sinal de que a minha casa não precisa ser apenas um refúgio. Pode ser um espaço onde eu treino a convivência com o mundo, sem deixar que o mundo escolha meus ritmos por mim. O dia inteiro seguiu com uma rotina que parecia ter ganhado corpo próprio. Abrir portas, alinhar objetos, ajustar a iluminação, checar se cada sala responde ao meu passo. Não havia pressa, nem pressa de cumprir uma agenda imposta pelo medo. Havia, sim, a paciência de quem sabe que o tempo está do seu lado quando você não está tentado a apressá-lo para apagar traços de uma história que já não é sua. A casa nova serviu como lembrete de uma verdade antiga. O lar não é apenas o lugar onde você dorme, é o lugar onde você decide quem você será, dia após dia, sem precisar pedir permissão a quem já escolheu invadir o seu passado. Ao cair da noite, o silêncio ganhou uma qualidade nova. Não era apenas ausência de ruído, era uma presença que me protegia e, ao mesmo tempo, me convidava a olhar para dentro. Eu me vi, pela primeira vez, sem a urgência de provar nada a ninguém, apenas com a certeza de que eu poderia permanecer inteiro, mesmo que o mundo, de vez em quando, insistisse em escutar outra história. E ainda assim, o peso da memória antiga não sumiu magicamente. Ele se dissolveu na distância criada pelo meu próprio cuidado, pela minha decisão de olhar para frente sem apagar o que ficou para trás. Quando a noite caiu, sentei-me frente à janela e ouvi o elemento mais sutil da minha nova vida, o som de silêncio bem cuidado. Não era o vazio que antes parecia ameaçador, mas o espaço onde o meu eu começa a respirar sem a interferência de alguém que não compreende o meu tempo. Dormi, protegido pela distância que tinha aprendido a cultivar, com a certeza de que o meu silêncio não é mais arma nem defesa, mas uma espécie de alicerce que sustenta o meu futuro. E, até onde meu silêncio consegue ir, eu estou aqui para ouvir o que ele tem a dizer sobre o que virá amanhã. A casa nova tinha começado a respirar de um jeito que não exigia palavras para ser compreendida. Cada cômodo, mesmo vazio de coisas, parecia conhecer o meu ritmo e responder a ele com a cadência certa. Pequenas respirações de parede, o piso que não rangia por anunciar uma ameaça, apenas por manter o silêncio como companhia. Eu caminhava pela sala com a delicadeza de quem aprende a andar sem tropeçar nos fantasmas do passado, tocando as caixas menos como lembranças e mais como pontes para o que viria. As etiquetas com minha inicial tornaram-se uma assinatura quase religiosa de quem decide o que fica e o que sai, não por orgulho, mas por respeito ao próprio tempo. Não havia pressa em desfazer o que ainda poderia servir. Havia, acima de tudo, a convicção de que o espaço precisa de espaço para que eu possa respirar sem que o passado respire junto comigo. A geladeira vazia continuava sendo um convite sutil. Escolher apenas o essencial, manter o corredor livre de objetos que pesassem na cabeça e freassem o passo. A distância, outrora um sinal de medo, transformou-se em uma forma de cuidado sincero. Não era mais uma linha de confronto, mas uma linha de respeito entre alguém que decidiu manter a vida em seu próprio eixo e um espaço que finalmente começava a reconhecer esse eixo como legítimo. As janelas entreabertas permaneceram como um lembrete de que o mundo pode entrar, desde que eu não perca de vista o meu próprio compasso. Em cada dia, eu praticava a convivência com o que era novo, sem abandonar o que já havia morrido ali, sem prometer que nunca mais haveria ruído, apenas prometendo que o ruído, se vier, terá de esperar pela minha autorização. À medida que as semanas avançavam, percebi que o silêncio não era mais ausência de som, mas presença fortalecida. Ele ocupava o espaço com a violência de uma paz que não precisa gritar para ser reconhecida. Eu anotava pequenas vitórias na minha caderneta. O horário que eu acordava, o tempo que eu dedicava a cada tarefa, a distância que eu deixava para que o coração pudesse respirar sem pressa. Cada linha escrita era uma barra de apoio para quando a memória do antigo lar insistir em retornar sem convite. Eu não temia, apenas me preparava para responder com firmeza àqueles impulsos que tentassem me puxar de volta ao que já não me pertence.
Numa noite, ao encostar a cabeça na cama, percebi que o medo não tinha mais o mesmo peso. Não porque tivesse sido vencido, mas porque deixara de ser o motor que dirigia meus passos. O meu novo lar, com sua distância cuidadosa, tinha começado a ensinar uma lição antiga. O verdadeiro abrigo não é apenas o teto, é a coragem de escolher, dia após dia, quem eu serei ali dentro. E, enquanto o céu lá fora se acalmava, fiquei pensando na possibilidade de, no futuro, permitir a aproximação de alguém que mereça ocupar o espaço comigo, não para invadir, mas para partilhar o ritmo que finalmente aprendi a preservar.